3 semanas estivemos nesse bairro e eu creio que as pessoas foram tocadas, como as nossas vidas foram tocadas. O Senhor vai tocar hoje, nessa noite, nas nossas vidas. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Possamos ter passado um dia trabalhoso, um dia exausto, mas hoje nós vamos adorar o único que é digno, o único que é digno de louvor, de adoração. Vamos juntos, vamos clamar a presença do Senhor, que Ele enche este lugar. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite, Senhor. Venha fazer morada, Senhor, neste lugar, meu Pai. Venha transmitir o seu desejo no nosso coração. Nem mesmo nos tempos de pandemia, a tua boca não fica quieta, Senhor, porque nós clamamos e desejamos o Senhor. Venha e faça morada neste lugar, Deus. Faça morada na tua igreja, na nossa igreja, em nós, Senhor. Vem, Senhor, neste lugar. Manifeste a tua presença, meu Pai. Venha encher, Senhor, cada lar, do lado direito, do lado esquerdo. Venha manifestar a alegria completa neste lugar. Que seja marcante mais uma vez essa noite, Senhor. Que não seja só essa noite, mas todos os dias das nossas vidas. O Senhor se alegra estarmos juntos adorando o Senhor. Manifeste cada vez mais a tua presença, Senhor. Venha com adoração. Venha com adoração espontânea do coração. Venha para diretamente do trono do céu, na vida de cada um aqui. Amém? Oh Deus, obrigado, Senhor.
simples que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A mesma que cobra o passado, conquistar
Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, ó Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar, ó Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Aumenta a tua presença, Deus. Aumenta a tua presença, Pai. Aumenta a tua presença sobre nós. Aumenta a tua presença. Queremos mais, Deus. Queremos ser encharcados ainda mais, Deus. Nós te pedimos, Pai. Ei, Deus. Aumenta a tua presença, Deus. Aumenta a tua presença sobre nós.
dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Te amo, Senhor. Tu és o rei, tu és o rei da glória. Não há outro que se compara a ti. Não há. Tu és o rei e o rei que governa. Todo nosso projeto nós separamos um tempo para que nós oramos pelas famílias. E eu acho que hoje não pode ser diferente. Que nós possamos nos juntar com as nossas famílias aí. Pega aí a sua família, pega aí seu cônjuge, seu filho, abraça ele aí. Vamos juntos declarar que Ele é o dono da nossa casa, o dono da nossa vida, o dono do nosso coração. Use sua boca como boca profética dentro do seu lar, dentro da sua casa. Comece a profetizar o poder de Deus no seu lar, na sua casa, sobre a sua família. Senhor, feche seus olhos agora, amados, e comece a orar pela sua casa da forma que você nunca orou antes. Comece a declarar algumas coisas sobre a sua família. Oh Jesus, nós te adoramos, te exaltamos.
conhecer os corações dos seus filhos e que seus filhos possam conhecer os corações dos seus pais. Jesus, declaramos, Senhor, Tu és a luz. Tu és a luz em cada casa. Seja a luz em cada casa. Seja a luz em cada família. Seja o Rei. Seja o Rei. Jesus. Jesus. Vamos cantar como família. Rei da glória. Rei da glória. Rei da glória, maravilhoso é, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Aleluia, Deus. E o nome deles? Camila e Felipe, não é isso? Acertei, não? Cadê a Camila e o Felipe? Glória a Deus, Felipe, Camila, que joia, que honra nós podermos estar aqui na casa de vocês, vocês recebendo nós aqui, e me faz lembrar de algo, quando a palavra de Deus fala que teve um homem na Bíblia que recebeu a presença dele na casa dele. Era um homem chamado Obed-Edom. Camila e Felipe, eu quero profetizar sobre a vida de vocês, que vocês vão viver muitas coisas em Deus. Quando Obed-Edom recebe a arca do Senhor, recebe a presença dele, do Senhor, a arca na casa deles, a Bíblia fala que toda a casa dele foi abençoada. E assim nós queremos profetizar, Camila e Felipe, sobre esse lar. Vocês serão tremendamente abençoados. Nós declaramos portas abertas sobre a casa, sobre a vida, sobre os filhos de vocês. Que Deus possa cumprir o propósito na plenitude na vida de vocês. Amém? Camila e Felipe, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obed-Edom foi tremendamente abençoado, e Deus, ele não muda. Ele vem se perpetuando. A bênção dele sobre a vida de quem recebe a presença dele. Vocês estão abrindo a casa, as portas de vocês, para nós fazermos esse culto aqui, né? Projeto Estorac. Glória a Deus por isso, e nós podemos sentir tanta presença de Deus. Eu creio que essa rua será uma rua muito abençoada depois de hoje. Eu creio que essas famílias serão umas famílias benditas no Senhor depois de hoje. Eu creio que a presença de Deus não só vai abençoar a sua casa, Felipe e Camila, mas vai abençoar os moradores dessa rua. As famílias dessa rua serão as famílias benditas e umas famílias abençoadas em nome de Jesus. Amém? Nós profetizamos sobre essa rua, sobre esse bairro, sobre cada casa desse lugar, sobre as nossas vidas, que nós estamos aqui, né? Estou feliz em estar aqui, né? Glória a Deus por isso. O último projeto do ano, né? Tinha que estar, né? Eu fui convidado, falei, quem manda convidar? Quem convidou, eu vou. Né? Glória a Deus, mas é uma alegria estar aqui. E eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Eu estava vindo lá do meu trabalho para cá, e Deus colocou algo no meu coração para poder compartilhar.
falando sobre o nosso relacionamento com Deus. Deus é um Deus que deseja, desde o início, desde quando Deus criou o homem, Deus ele deseja se relacionar com o homem cada dia mais. Que o homem descobrisse o sentido da vida. O homem descobrisse o propósito da vida dele. Nós vamos descobrir isso na nossa caminhada com Deus. A única maneira de nós descobrirmos o propósito que Deus tem para a nossa vida é através do relacionamento. E a Bíblia fala que Adão, todo dia, na viração do dia, Adão ia ter um encontro com Deus. Eu devo imaginar aquele cenário tão maravilhoso que era o pôr do sol, a viração do dia, onde o sol estava se pondo. Era nesse exato momento, nesse cenário, que Deus encontrava com Adão e tinha relacionamento com Adão. O desejo de Deus é que nós tenhamos cada dia mais um relacionamento com Deus. E Deus nos leve a um nível, o desejo dele é que Deus nos leve a um nível muito maior de relacionamento com Ele. Que nós possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo a cada dia. Conhecer o coração de Deus, saber a vontade de Deus que Ele tem para a nossa vida. E nós conhecemos isso, justamente através do nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia tem um texto muito conhecido, aonde Deus, Ele conduz um homem. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, seu celular, né? Hoje quase nem vê aquele barulho das folhinhas da Bíblia, né? Hoje é mais o celular, mas tem uma passagem no livro de Ezequiel 47, é um texto muito conhecido, mas é um texto onde Deus ele deseja nos levar para um nível mais profundo de conhecimento nele. Deus é um Deus que deseja revelar o coração dele. Nós irmos mais profundo com Deus, não apenas conhecermos, mas que nós possamos prosseguir em conhecer ao Senhor a cada dia da nossa vida, nos relacionar com Ele. Como é maravilhoso nós crescermos em Deus, e o crescimento é algo que nós devemos ansiar pelo nosso crescimento na nossa vida espiritual. Deus me lembrou também do primeiro dia que eu entrei numa empresa de tecido há mais ou menos 22 anos atrás. Eu trabalhava no banco, era bancário, ali na Avenida Paulista, Agência Nações Unidas, Banco Bradesco, já fazendo a propaganda. Avenida Paulista 807, Agência Nações Unidas. Eu trabalhava, eu amava trabalhar naquele lugar. E eu saí do banco para poder ingressar numa empresa de tecido, no ramo têxtil. E essa empresa tinha vários funcionários, era uma empresa grande na época. E o primeiro dia que eu entrei naquela empresa, eu entrei como ajudante geral, né? Então eu espanava a prateleira e eu pensava comigo, eu não conhecia nada de tecido, e eu preciso conhecer os tecidos. Eu preciso saber o que faz com esse tecido, qual que é a composição, para que ele serve, o que ele é mais usado, se é parte de baixo, parte de cima. Eu queria conhecer, e eu via um monte de tecido. E todo aquele tecido tinha um nome diferente. Isso é tricoline, isso é popeline. Mas qual que é a diferença de um para o outro? Olha, a textura é assim. A tricoline é um pouquinho mais leve, a popeline é um pouquinho mais pesada. A sarja já é um pouco mais pesada. A tricoline e a popeline já servem para a parte de cima, para a camisa. Já a sarja serve para calça, saia. E eu ficava pensando, falando, meu Deus do céu. Como é que eu vou aprender todos os nomes dos tecidos? Para que serve? Qual é a largura? Qual é a composição? Qual é o modo de lavar? E eu ficava assim, uau, como que isso? Eu vou aprender tudo isso. Mas eu, naquela empresa, eu desejava crescer. Eu não desejava continuar ajudante geral, auxiliar de ajudante geral, até alguns anos. Não. Eu precisava
Eu queria ingressar naquela empresa, mas eu queria receber algumas promoções naquela empresa. Eu queria crescer e eu via a possibilidade de um crescimento naquela empresa. O que eu resolvi fazer? Resolvi conhecer e estudar dos tecidos, porque para me crescer naquela empresa, eu precisava conhecer os tecidos. Eu precisava entender para que servia cada tecido. E eu pude, ao longo do tempo que eu trabalhei ali, 15 anos que eu trabalhei ali, eu pude conhecer alguns tecidos e desenvolver o meu conhecimento e crescer naquele lugar, me tornar um vendedor naquela empresa. E eu decidi que eu precisava crescer. A nossa vida com Deus, traçando um paralelo, a nossa vida com Deus, eu e você, nós devemos ansiar em conhecer ao Senhor, conhecer o coração do Senhor, conhecer o propósito que Deus tem para a nossa vida, conhecer o destino nosso em Deus. E a única maneira de nós conhecermos isso é nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, é nós entendermos que nós precisamos do Senhor na nossa vida, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer ainda mais o Espírito Santo de Deus. Quantos concordam comigo? Amém. Conhecer a vontade do Espírito Santo, ser tocado pelo Espírito Santo. A única maneira de nós fazermos isso, crescermos em Deus, é nós entendermos que nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. A Bíblia fala que nós devemos buscá-lo enquanto se pode achar. Nós devemos invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto de nós. Como é ruim e é difícil uma perca para a nossa vida. Nós perdermos uma oportunidade, nós perdermos ou algo acontecer em nossa vida que nós pensamos, puxa, eu não deveria perder, eu deveria aproveitar melhor e maior essa oportunidade que eu tinha. Mas todos nós somos assim e às vezes nós ficamos tristes porque nós perdemos. Todo cristão, amado, ele deve ansiar. Pelo menos a nossa caminhada com Deus deve ser assim. Nós crescermos e procurarmos crescer a cada dia em Deus. E esse projeto, eu penso que tem tomado forma. Nós já estamos todo equipado aqui, né? Já apareceu tantas coisas. Apareceram pessoas voluntárias com o coração no Senhor para poder crescer. E hoje nós estamos aqui nesse lugar, nesse ambiente. Nós já tivemos em outros lugares e nós glorificamos a Deus por estarmos aqui nessa noite, porque esse projeto ele tem crescido cada dia mais. Ele tem despertado de nós buscarmos ao Senhor enquanto a gente pode achá-lo, nós invocarmos o nome dele enquanto ele está perto. E isso deve ser, amado, a nossa natureza. Isso deve ser o nosso objetivo depois que nós conhecemos a Deus. Como é maravilhoso, né, querido? Você começa a ter uma amizade com uma pessoa e você vai, ao longo do tempo, você vai, aquela amizade vai crescendo, vai tomando forma robusta e lá na frente aquela pessoa se torna um amigo seu. Quem tem amigo aqui? Tem amigo aí, não tem? Tem. Todos nós temos aqueles amigos que como nós gostamos de encontrar, às vezes a gente não está nem muito perto, mas toda vez que nós encontramos é uma festa, é uma alegria, a gente conversa e não falta conversa. Assim, amado, o Espírito Santo deseja, além de ser nosso amigo, ser aquela pessoa que conduz a nossa vida. E lá no livro de Ezequiel 47, eu quero ler apenas 5 versos. Resume tudo isso que eu estou falando. Deus, ele queria levar aquele profeta, aquele homem chamado Ezequiel, para um outro nível,
para conhecer ainda mais o propósito que Deus tinha para a vida dele. Deus mostra alguns níveis de relacionamento com Deus. E sempre o desejo de Deus é querer nos aprofundar e nos levar ainda mais perto dele. E Ezequiel 47, só para nós entendermos, a partir do verso 1, diz assim: o homem me levou de volta, aqui falando de Deus, né, até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. E a água corria por baixo do sul do templo, ao sul do altar. Verso 2. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho que saía do lado do sul do portão. E com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros, 1000 côvados, na direção da correnteza para o leste. E me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou nos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Me levou a mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. No verso 5 resume o desejo e a vontade de Deus de ter o controle da nossa vida. Ele fala assim: finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nada. Isso resume, amado, o nível de relacionamento que Deus ele quer ter conosco. Não apenas um relacionamento raso, não apenas um relacionamento superficial. Não é aquele relacionamento que nós perguntamos: olha, você ora todos os dias? Não, eu oro. Mas qual é a sua oração? Qual que é a nossa oração? Qual é o nosso relacionamento com Deus? E aqui Deus, ele pega aquele homem e faz ele entender aonde Deus queria levá-lo. Qual era o destino daquele homem, qual era o propósito que Deus tinha para a vida de Ezequiel. O propósito que Deus tinha para a vida de Ezequiel e o propósito que Deus tem para a nossa vida hoje, amado, é que nós mergulhamos em Deus, que nós o conheçamos a ponto de nós ficarmos desesperados pela presença dEle, desesperados de ouvir a voz dEle. Deus aumentar a nossa fome e a nossa sede pela presença de Deus. Como é maravilhoso, amado. Eu creio que todos nós, ou pelo menos a grande maioria, já teve experiência de você chegar tão, às vezes, estressado. Você chegar, às vezes, naquela correria e o dia talvez não foi tão fácil. E você chega ali na sua casa, de repente você coloca um louvor, e aquele louvor vai tomando conta daquele ambiente, e aquele louvor vai tomando conta da sua vida, e aquele louvor te leva a um desespero pela presença de Deus, e aquele louvor, aquele ambiente começa a transformar o seu coração, começa a acalmar, a paz de Cristo começa a tomar conta da sua vida, e aquele louvor, aquele ambiente te envolve, e você começa a chorar, e você começa a orar, você começa a buscar a presença de Deus. Quem já teve essa experiência? Me assustou agora, hein? Todos nós, eu creio que nós já tivemos essas experiências com Deus. Depois de nós orarmos e chorarmos diante de Deus, como nós saímos bem, como nós ficamos bem, porque nós estávamos na presença daquele que pode e tem poder para transformar a nossa vida. E Deus pega aquele homem e mostra um rio. E o primeiro ponto que Deus fala: olha, você pode atravessar esse rio, mas esse rio vai ter um nível, esse rio vai te levar a cada vez que você mergulhe cada vez mais nas coisas de Deus. E como é maravilhoso nós mergulharmos nas coisas de Deus. E Deus pega aquele homem e fala: olha, uma trena, vamos trazer para a linguagem de hoje. Uma vara, uma trena, e fez medir e falou: olha, você pode andar comigo de uma maneira que a minha presença, vamos resumir, possa vir nos seus tornozelos. Você pode controlar a sua vida, você pode fazer da sua vida, você pode até ir na igreja, você pode até me buscar,
Mas você pode fazer isso num nível superficial. Você pode você pode controlar a sua vida. Quem já foi na praia sabe que a água no tornozelo cobre apenas os pés. Mas você tem todo o controle da sua vida. Você faz o que quer, você vai para onde quer, você é levado a pensar o que você quer. Mas Deus não queria isso para Ezequiel, e como Deus não quer isso para a nossa vida. Ele pega Ezequiel e fala, vamos mais um pouquinho comigo, vamos andar mais um pouquinho, e leva. E os pés, como vem tantas sujeiras nos nossos pés, vem pó, e você experimentou sair na rua descalço, e certamente seu pé vai ficar sujo, e nós precisamos ser limpos pela palavra. Mas Deus, na sua infinita bondade, fala, Ezequiel, tem um outro nível que eu quero te levar. E Ezequiel vai e aquelas águas vão até os joelhos de Ezequiel. E os joelhos fala de nós nos prostrarmos na presença de Deus. Fala de nós nos rendermos na presença de Deus. É ajoelhado que nós oramos ao Senhor. É nos joelhos que Deus, é através do joelho, através da rendição, que nós nos humilhamos diante da presença de Deus, reconhecemos a grandeza dEle. Toda vez que nós dobramos a água até o joelho, fala de um nível de intimidade que nós estamos alcançando maior. Um nível de intimidade onde nós podemos e queremos ouvir a voz do Senhor num nível muito maior. Mas Deus, Ele tinha outros planos para a vida de Ezequiel. Eu falei, Ezequiel, eu estou te levando para você me desejar a cada dia mais. E Deus leva Ezequiel ao nível que as águas estavam na cintura de Ezequiel. Ali o Senhor já estava controlando a vida do profeta. Já estava fazendo com que o profeta entendesse que daquele nível ele seria muito maior ao nível que Deus tinha para o profeta, para Ezequiel. Assim como Deus tem e Ele quer fazer em nossa vida, nos levar muito maior, nos fazer com que nós conheçamos a presença de Deus e desejamos em buscar a presença de Deus, fazer da busca em Deus o maior objetivo da nossa vida, fazer da busca do Senhor a maior essência da nossa vida. E como é maravilhoso, amado, nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Toda vez que nós entendemos que nós precisamos da presença de Deus, que nós precisamos conhecer a Deus a cada dia, conhecer o Espírito Santo. Como é maravilhoso, amado, nós entendermos que é o Espírito Santo que está falando com a nossa vida. Quando o Espírito Santo de Deus fala com a nossa vida, como nós mudamos, como vem o quebrantamento para a nossa vida. Antes de ouvir a voz do Espírito Santo, nós pensamos e agimos de um jeito naquela situação, mas depois Deus vem e fala, olha, eu quero mudar essa atitude da sua vida, eu quero mudar o seu coração, eu quero mudar o seu caminho, eu quero te levar para um nível maior. Até que Deus mostra o rio que não dava mais para Ezequiel passar de qualquer maneira. Aquele rio só se atravessava a nado. Isso fala de nós entregarmos completamente o controle da nossa vida ao Senhor. Nesse estágio de nado, já não é mais a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus que prevalece. Nos outros 3 estágios, ainda a nossa vontade prevalece. Mas nesse estágio que Deus queria levar a vida de Ezequiel, como Deus quer levar a nossa vida, amado, era a presença de Deus, era a vontade de Deus que prevalecia na vida de Ezequiel. Esse é o desejo que o Senhor tem para a nossa vida. Que a vontade de Deus sempre prevaleça. Que nós não façamos as coisas da maneira que nós achamos, mas nós falamos, Deus, o controle da minha vida está nas mãos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo me guie em toda a verdade, que o Espírito Santo me mostre o caminho. Quantas vezes nós já oramos e desejamos
algo que Deus faça em nossa vida. E nós oramos com aquele propósito, com aquele objetivo. E nós oramos, jejuamos e às vezes não acontece do jeito que nós esperávamos que acontecia. É nesse momento, amado, quando nós conhecemos a Deus, nós vamos entender que foi Deus que escolheu outros caminhos para nós trilharmos. Que não era a nossa vontade, mas que naquele momento não era a vontade de Deus para a nossa vida, naquela situação. E sabe o que Deus faz? Nós oramos e Deus às vezes não faz como nós planejamos. Já aconteceu isso com você? Você ora, jejua e fala: Deus, seria tão bom se o Senhor abrisse essa porta, seria tão bom se acontecesse isso comigo. E você busca, você cria aquela expectativa no coração. Mas você ainda tem o controle da sua vida. Você quer tanto aquilo que às vezes quando não acontece, nós ficamos tristes com Deus. Nós ficamos às vezes até decepcionados, porque nós queríamos tanto, aquilo seria tão bom para a nossa vida, mas porque nós enxergamos aquele momento. Mas Deus enxerga lá na frente. Deus enxerga muito mais além de nós, dos nossos olhos naturais. Mas quando nós entregamos, nos entendemos que nós precisamos mergulhar e Deus nos levar a níveis mais profundos com o Senhor. Eu vi certa vez um estudo sobre quantas coisas estão no fundo do mar, quantos tesouros estão escondidos no fundo do mar que ninguém até hoje teve acesso, que ninguém pôde ter acesso. Há tantas coisas que estão bem nas profundezas do mar e nenhum ser humano até hoje teve acesso, porque não conseguiu chegar lá. Amada, a presença de Deus, todos nós temos acesso a ela, todos nós podemos nos envolver com ela de uma maneira muito mais intensa, de uma maneira muito mais profunda. E é assim que Deus quer nos levar. Deus quer nos levar para rios mais fundos, para correntes de água onde não é a nossa vontade mais que prevalece, mas é a vontade de Deus. Deus levou um homem chamado Paulo a conhecer ao Senhor, ao ponto de Paulo dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao ponto de esse Paulo dizer: eu me gloriarei nas tribulações. Eu glorifico ao Senhor por esse processo que eu tenho passado, por essa prova que eu tenho passado, porque a minha vida está no controle do Senhor. Eu penso que todo cristão, toda pessoa que conhece a Deus, amado, deve ter esse desejo no coração de conhecer e de prosseguir em conhecer ao Senhor cada dia mais. Não andar em níveis rasos com Deus, mas pedir: Deus, me revele ainda mais a pessoa do Teu Espírito Santo. Me revele ainda mais o Teu querer para a minha vida. Deus, faça com que eu enxergue os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, para a minha vida. E a única maneira de eu enxergar, de eu conhecer e de eu entender é nós entregarmos a nossa vida ao controle da pessoa do Espírito Santo de Deus. E quando nós entendemos isso, existe um rio mais profundo para nós conhecermos. Existem segredos no coração de Deus que Ele quer revelar para todos os filhos dele, para todos nós que buscamos ao Senhor. E eu louvo a Deus por esse lugar, porque esse projeto eu creio que nasceu no coração de Deus. Eu vejo no grupo do louvor quantas pessoas ministrando. Existe uma ministração diária, até eu ministrei, deram oportunidade para me ministrar lá. E eu louvo a Deus porque eu falei: poxa vida, como eu recebi essa palavra dessa pessoa, desse irmão, dessa minha irmã, como alimentou o meu dia,
como aquela palavra daquele dia renovou a minha vida. Eu falei, uau, vou chamar ele para ministrar no culto de domingo, né? Pedi para o bispão, ouvi uma palavra aí, ele falou, você não viu? E eu conversei com ele, ele falou, você não viu nada ainda, né? E glória a Deus por isso. As pessoas têm crescido, as pessoas está tendo um envolvimento muito maior, e isso parte do nosso amor a Deus, do nosso entendermos que Deus ele tem algo maior para a nossa vida, para nós mergulharmos. Como é bom. Eu fui recentemente para um lugar e tinha uma ponte, onde eu e meu companheiro de farra, falou assim, e se nós subirmos naquela ponte e mergulharmos? Aí nós procuramos conhecer o local. Quem conhecia falou, é muito fundo aí, como que é? Água é assim, tem pedra, não tem madeira aí no meio, não tem. Ele falou, não, ninguém nem conseguiu chegar lá no fundo ainda. Eu falei, mas você já viu alguém pulando daquela ponte? E ele falou, eu vi poucas pessoas, porque ela é um pouco alta tal. E eu falei, mas tem algum perigo de nós irmos lá e pularmos aqui? Não, perigo não tem, mas eu acho que é meio alto, né? Eu falei, o meu companheiro lá estava comigo, eu falei, então, vamos lá. Aí nós subimos, falou, mas pode pular de lá? Pode. Aí nós subimos, é alto, mas daí de baixo você não tem aquela certeza que é tão alto. Mas quando você sobe lá, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é alto. Eu falei, vai você primeiro para conhecer. Porque se acontecer alguma coisa com você, muito amigo, né? Se acontecer alguma coisa com você, eu nem vou. Mas ele falou, não, tá bom, eu vou. E ele, pulou, ficou esperando. Daqui a pouquinho subiu. Falou, a gente pode pular, que aqui é uma maravilha. Aí eu fui e pulei. Como é maravilhoso, amado. Aquele pulo que eu dei parecia que eu estava me libertando. Que era tão gostoso. Depois nós pulamos várias vezes, né? Mas o primeiro pulo, eu não sei o que esperava lá. Eu não sei se tinha, eu só ouvi falar, mas a pessoa não tinha pulado ainda ali. E nós não fomos negligentes nem nada, porque podia fazer isso. Mas a nossa vida com Deus, amado, quando nós entendemos que Deus ele tem algo maior para a nossa vida, nós podemos olhar para a palavra de Deus, olhar para a nossa vida, como era antes e como é hoje com a nossa vida com Deus, e falar, Deus, eu sei que o Senhor tem mais para fazer na nossa vida. Eu sei que o Senhor tem águas mais profundas para mim. O Senhor não quer me manter apenas no raso, mas o Senhor quer me levar, o Senhor quer nos levar para uma profundeza muito maior ainda. Aleluia. Essa é a vontade, o desejo de Deus. Nos levar a conhecermos a Ele, ao ponto de nós entendermos que não é mais a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus. Não é mais aquilo que nós queremos, é aquilo que nós entendemos que Deus tem para a nossa vida. Como vai acontecer isso? Como nós vamos entender isso? Nós conhecermos e prossigamos em conhecer ao Senhor, através da leitura da palavra, através de oração, através de jejum, através de momentos como esse, aonde nós podemos participar de um ambiente como esse e ser tocado pela presença de Deus. Amém, querido? Eu queria compartilhar essa palavra que estava no meu coração.